Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que ela vem ao encontro do nosso coração, nesse tempo que nós temos vivido. Irmãos, a vida cristã, nós aprendemos aqui, muitas vezes, nós passamos por momentos de monte, e algumas vezes nós passamos também por momentos de vales, é ou não é? Não é uma estrada reta, não é uma linha reta, plana. A nossa vida tem montes e tem vales. Mas seja no monte ou no vale, o Senhor está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tu estás comigo. E hoje eu quero abordar um tema muito importante, que é: enxergue o sofrimento com as lentes da graça. Vou usar para essa palavra o texto de Jó, capítulo 1, que é uma história que até ímpio conhece. Porque muitas vezes, quando você está passando por um momento difícil, ele diz assim: Senhor, dá-me a paciência de Jó. Porque Jó teve uma paciência muito grande. Então o ímpio fala isso, porque todo mundo já ouviu falar dessa história. A questão é, com que lentes, com que perspectiva nós enxergamos essa história e também as circunstâncias na nossa vida. Jó capítulo 1, verso 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Olha, Jó era um pai muito preocupado com a espiritualidade dos seus filhos. A Bíblia diz que como eles faziam muitas festas, muitas comunhões, quando terminava aquelas festas, ele chamava os filhos para oferecer uma oferta ao Senhor, para que, se talvez houvesse pecado, lhes fosse perdoado. E a Bíblia diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Essa é uma perspectiva do Antigo Testamento, quando os filhos de Deus, aqui é uma referência aos anjos, diante do Senhor, no meio deles apareceu Satanás. E a Bíblia diz assim: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercasse e concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Abrimos o nosso coração para receber a mensagem do teu Espírito. Fala conosco nesta noite, em o nome de Jesus. Erga sua mão direita, diga assim: Pai, eu abro o meu coração para receber a tua palavra nesta noite. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém? Diga para quem está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? Queridos, quando nós lemos esse livro de Jó, nós temos que ver a descrição, a maneira como o Senhor descreve a pessoa de Jó. Ele é descrito aqui como um homem justo
Isso estamos falando da antiga dispensação. O livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Se fosse hoje, na dispensação da graça, nós poderíamos dizer, seguramente, que Jó é um filho de Deus. Mas apesar de ser filho de Deus, Jó passou por situações muito difíceis. Passou por lutas, perdas. Todos nós passamos por lutas, todos nós enfrentamos perdas na nossa vida. E apesar disso, a Bíblia diz que tanto ele quanto aqueles que o conheciam ficaram perplexos, confusos. E cada um vai buscar uma explicação para a situação que Jó estava passando. O texto relata, o livro relata que Jó tinha 4 amigos. Quantos amigos? Cada um deles começou a interpretar de uma maneira diferente. Tipo assim, por que aconteceu isso com ele? Por que tanta perda? Porque no mesmo dia ele perde fazenda, roubam a sua casa, matam os seus filhos, e ele adquire uma enfermidade que o corpo fica purulento, fica coberto de chagas. Então cada um procura ter uma explicação. Mas a Bíblia diz, isso é uma declaração de Deus, Jó era homem íntegro, justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então isso é o mesmo que Deus diz ao nosso respeito. Hoje nós estamos em Cristo. Quem é você? Homem justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amém? Você está vestido da justiça de Cristo Jesus. Então Deus te vê como uma pessoa justa. Mas no caso de Jó aqui, ele possuía esses 4 amigos. E cada um deles tinha um ponto de vista diferente da situação que ele estava passando. Então, vamos ver aqui, porque cada visão dessa, do sofrimento, aponta para um tipo de teologia, um tipo de interpretação, um tipo de pregador, um tipo de pregação. E quando você estiver passando por momentos assim, você precisa decidir como que você vai enxergar. Qual é o meu desafio? Que você enxergue com as lentes da graça. Amém? Com as lentes da graça. Então, esses 4 amigos de Jó, eles têm uma visão diferente do sofrimento. O primeiro, ele representa aqueles que pregam baseados na experiência. O que é isso, pastor? Quando o diabo começou a tocar na vida de Jó, aconteceu uma sucessão de tragédias. Irmãos, eu não estou falando de uma dor de cabeça, de alguém que veio e encostou no seu carro. Eu estou falando de coisas assim, que deixam você boquiaberto, perplexo. Jó capítulo 1, verso 13, diz que o diabo sai da presença do Senhor e vai tocar Jó, vai tocar nos bens dele, na vida dele. E no verso 13 diz assim: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Isso era uma prática deles. Todos se reuniam na casa do irmão mais velho para fazer as suas celebrações. E aí de repente, olha o que aconteceu. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Quer dizer, ó, teu gado, teu trabalho, houve lá uma invasão, inimigos se levantaram, não ficou nada, só eu escapei para te trazer a notícia. Verso 16, isso aqui é que é terrível. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, só eu escapei para trazer a notícia. Aí o verso 17 diz assim: falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e o mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. Terceira notícia ruim, hein? Verso 18, também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles
e morreram, só eu escapei para trazer-te a nova. Meu Deus, imagina, sua empresa teve uma grande perda, seus funcionários morreram, um incêndio caiu sobre a sua casa, e agora os filhos morreram. Isso, uma notícia atrás da outra, Sandro. Um estava falando, chegou outro. Você desespera, você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Além de queda, coice, como dizem os mineiros, né? Só coisa ruim. Ou ele diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Onde é que isso vai dar? Então, quando a gente vê o que Jó estava sofrendo, aí vem os amigos dizendo: ah, olha, você viu o que aconteceu com Jó? E levanta-se o primeiro. Quem é o primeiro? Ele foi até Jó explicar porque ele estava passando por essa situação. E o que será que ele disse? Jó capítulo 4, 7 e 8 diz assim: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Está dizendo, você está colhendo o resultado, o que você plantou. Você está colhendo o que você plantou. Irmão, não tem nada mais, mais cruel do que você está passando um momento difícil e vem alguém para dizer assim: não, você está passando por isso porque alguma coisa você fez. Você plantou, agora está colhendo. Sabe por quê? Porque aqui se faz e aqui se paga. E ele invoca o quê? A experiência. Ele diz: olha, a história tem mostrado isso, a vida tem mostrado isso, que o inocente não perece. E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, isso mesmo cego. Está vendo? Ele não faz bem, é isso aí. Aqui é o mal com o mal se paga. É muito difícil quando você está vivendo um momento difícil e alguém vem e fala isso para você, porque você fica debaixo de muita condenação. Então ele é aquele amigo, é aquele pregador que prega baseado na experiência. E alguns gostam de dizer que a experiência é a mãe da sabedoria, mas isso não está na palavra de Deus. A experiência é bom, mas ela não pode ser o funil de interpretação das circunstâncias da nossa vida. Tem que ser a palavra de Deus, amém, queridos? Quando nós vivemos na base da experiência, nós ficamos muito confusos. Por quê? Eu posso ter uma ação e aquela ação funcionar perfeitamente na minha vida, ser bênção. Aí o Igor diz: ah, o pastor fez, deu certo, vou fazer também. E para ele não dá, olha aí. E pode ser que hoje eu faça e seja bom, e amanhã eu faça a mesma coisa e não dá certo, aí eu tenho que mudar. Então não pode ser a experiência a base da interpretação das situações, das circunstâncias da nossa vida. Como ele fez, tem muitos pregadores assim, irmãos. Eles vão pregar, e aí eu vou dizer para você, porque uma vez que você acostuma-se a receber o ensino da palavra de Deus, você, quando ouve determinadas pregações, seu espírito, ele se agita dentro de você. Eu digo sempre, tem 3 áreas que você vai ouvir, principais, tudo pode acontecer isso, mas existem 3 áreas onde você vai ouvir pregações que não são baseadas na palavra, mas na experiência. Vou te dizer quais: libertação, prosperidade e casamento. Eu fico em crise quando eu vou num seminário de família, alguma coisa, e a pessoa que está pregando, ao invés de falar o que diz a Bíblia, ela diz assim: não, porque eu tenho 30 anos de casado, e nesses 30 anos eu sempre fiz assim. Aí alguém fala: qual o segredo do sucesso do seu casamento? Ele fala: todo dia, quando eu levanto, eu vou na cozinha, eu preparo um café, eu faço lá um pão com queijo, e eu levo na bandeja, eu sirvo para minha esposa ainda na cama, e isso é o meu casamento. Aí tem um camarada lá, que o casamento está ruim, ele fala: vou fazer um café para minha esposa. E ele faz o café, quando vai acordar a esposa, ela fala: me deixa dormir, eu te pedi café. Está vendo? Não serviu para ela. Não serviu para ela. Quantas vezes, por exemplo, em encontro com Deus, eu via pessoas que iam, pessoas oriundas de outras igrejas, chegava lá na hora da libertação, falava: não pode expulsar demônio assim, tem que mandar colocar a mão para trás.
tem isso na Bíblia. Tem que perguntar primeiro quem é o chefe dele. Isso tudo é experiência, irmãos. Então teve alguém que expulsou, falando assim: quem é o chefe? Fala aí, agora sai o Exu Caveira, o Tranca-Rua, Maria Mulambo, não sei o que e tal. E eu, para expulsar demônio, não preciso nem saber o nome desses demônios. A Bíblia diz: no nome de Jesus sai, ele tem que sair. Mas já chegou alguém e falou: não pode impor as mãos. O outro fala: não pode se aproximar, tem que mandar ajoelhar. Tudo isso é experiência. Não estou dizendo que são ruins, estou dizendo que não pode ser a base do nosso ensino. Entende a diferença? Quantas pessoas ensinam prosperidade, ao invés de ensinar baseados na palavra de Deus, ensinam baseados na sua experiência. Não, porque quando eu comecei assim...